Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a semana 1 do oitavo ano. Bom, o tema é dinâmica da população mundial. Alguns de vocês, né, provavelmente devem ter se deparado com esse tema no PET complementar. Eu mesmo comentei isso com meus alunos. Inclusive tem um mapa ali que eu passei para eles. Mas vamos lá, né? População mundial em números. Então a população mundial ela contava, né, com 7,6 bilhões de pessoas, né? Estimativas, né, indicam que em 2030 haverá 8,5 bilhões, né? E até 2050 9,8 bilhões. Então sabemos aqui que a dinâmica da população é sempre de aumentar, né? Com o passar dos anos, né, a tendência, mesmo, né, com todas as crises, né, como agora que estamos passando do Covid, mas, né, a tendência é que está sempre aumentando a população. É, e aí ele vai aqui, né, ao longo do texto falar, né, apresentar ao longo dos anos, né, variações, né, como depender das características socioculturais, né, contextos políticos, né, então assim países que vivem em guerras, tipo uma Síria, alguns países da África, Venezuela, a tendência é que a população ela não aumente tanto, né, porque você vai encontrar ali dificuldades. Aqui, quando ele fala socioculturais, podemos tratar países como o Japão, né, alguns ali da Europa também, onde as pessoas elas tendem, né, a ter uma quantidade menor de filhos. Por outro lado, nós vamos ter a Índia, por exemplo, que lá as pessoas tendem, né, a ter uma maior quantidade de filhos, né? Ali vai contar também uma questão religiosa, né, onde eles tentam não interferir, né, no que as famílias estão querendo, né? Em outros, né, contextos, a questão religiosa ela também, né, ajuda a ter, né, eles terem uma quantidade maior de filhos, né, principalmente essa muçulmana, né, que eles, como eles são mais ligados, né, à questão religiosa, terem filhos que no futuro vão ser muçulmanos vão ajudar, né, a difundir ainda mais a sua religião e a deixar ela ainda mais forte. Ok? Os meios de produção, né? Produção, alimento, né? Então aí também países que têm uma quantidade, uma melhor, né, condição financeira, as pessoas ainda podem, né, pensar ter mais filhos, né? Atrelado nessa questão socioeconômica, então sabemos, né, que é natural, vira e mexe também vemos pessoas famosas que às vezes têm 4, 5 filhos, né? Isso é porque tem, né, condições, então você consegue colocar uma vida muito boa, né, para todos, ok? Aí continuando aqui, ele vai falar sobre crescimento vegetativo. Então, o crescimento vegetativo ele vai ser a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. No caso aqui, quando estiver falando das taxas de natalidade, é a quantidade de nascimentos, e quando estiver falando das taxas de mortalidade, é a quantidade, né, de pessoas que acabam morrendo. E aí a diferença, né, vai ser o crescimento vegetativo. Então aqui, dependendo do caso, né, da situação, ele pode ser negativo, né? E aí vai significar que estão morrendo mais do que nascendo. E na maior parte vai ser positivo, que vai ser o quê? Vai estar nascendo mais do que morrendo. E aí, né, ele até lembra aqui de falar, desconsiderando-se, né, os dados referentes às migrações. Então sabemos que alguns países, por exemplo, o Canadá, incentiva a migração. Lá as pessoas elas não têm, né, uma quantidade de filho muito, as famílias, né, não têm tantos filhos. E aí, para você ter uma mão de obra adulta, né, que trabalhe, que pague imposto, você incentiva a migração. Por quê? É, as pessoas elas tendem a sair daqui, né, daqui do Brasil, de outros países, mas com o passar dos anos, que elas conquistem sua vida, sua independência financeira, elas tendem a voltar, né? Então são umas pessoas que elas pagam impostos lá e depois no futuro elas voltam, né, para o seu país de origem. Então você ainda não tem aquela despesa, né, de aposentadoria, né, e tudo mais. Então isso é interessante para esses países, que nem o Canadá. Então eles vão, incentivam a migração, principalmente pessoas que têm estudos. Eu inclusive tenho um amigo que está indo para lá agora, por esse, não sei se ele vai conseguir isso para esse ano, mas nos próximos anos. Então uma pessoa que era formada, já tem mestrado, doutorado, então uma pessoa muito capacitada, então ela vai para lá, né?
para, né, ter uma condição de serviço melhor do que ela vai ter aqui. E aí, né, obviamente, por ser uma pessoa que tem uma qualidade também, né, tem uma, tem uma quantidade de conteúdo, né, de estudos e tudo mais, ela tem a facilidade de entrar lá, tá bom? Aí depois, né, todos os fatores dependem, né? Isso aí também vamos saber, né? Igual falei ali anteriormente, né? Saúde, né? Vai depender para a taxa de mortalidade ser maior ou menor, né? Então, com países que têm um acesso à saúde mais desenvolvido, a taxa de mortalidade, ao mesmo tempo a taxa de natalidade, né, elas tendem a ser mais altas, né, já que os bebês eles nascem e são muito fraquinhos, né, vamos assim dizer. Então, muitos, dependendo, se fosse um lugar mais vamos dizer assim, mais pobre, né? Eles têm até certa dificuldade de ter alguns aparelhos especiais ali para tratar, né? Para deixar esses bebês vivos. Ao mesmo tempo, a saúde lá no final, né? Das pessoas idosas, então eles conseguem tratar algumas doenças, prolongar a vida de algumas pessoas, né? E algumas doenças muito sérias, né? Ao mesmo tempo, hoje, né? Nós vamos ver que esses países desenvolvidos eles conseguiram manter, né, a população mais preservada, né, pelo Covid, né, ao mesmo tempo que aqueles países mais pobres eles estão sofrendo. Então a Índia é um país que está sofrendo muito, o Brasil é um país que está sofrendo muito. Então isso vai explicar, né, como tudo vai depender. Então vamos lá. E aí, né, de forma geral, o número de filhos por mulher e as taxas de mortalidade, especialmente de crianças menores de 1 ano, tem diminuído no mundo todo, né? Então isso aí também vai voltar, né, a falar. Hoje em dia as mulheres elas estão mais inseridas no mercado. Sabemos, né, que tem um preconceito ainda de mulheres engravidarem no mercado, no serviço, né? Então muitas vezes mulheres engravidam, ocorre demissão, ou mesmo assim quando ela volta ocorre de demitir. Então isso acaba que freia, né, um pouco a vontade de ter filho. Então muitas vezes elas deixam para ter filho mais velhas, e aí tendo filho um pouco mais, né, além da idade, elas diminuem, né, a chance de ter dois, três e assim em diante. Ok? Então, é basicamente isso, né? O que ele vai tratar aqui sobre essa crescimento vegetativo, os motivos, né? Então, os motivos estão sempre atrelados a isso, sempre lembrar que a questão financeira é muito forte, né? A questão religiosa, ao mesmo tempo, ela vai explicar por que alguns países continuam crescendo muito. E saber, né, que isso está sempre atrelado a ter uma condição de vida melhor. Então, aqui no final ele vai terminar que esse processo, né, que é o de transição demográfica, que é quando as taxas elas tendem a se equilibrar, mas de um ponto menor, né, do que ele iniciou. Inclusive vai ter uma questão ali que acho que fica mais claro. Então, olha lá, a população começou a crescer, né, rapidamente, uma transição, uma mudança demográfica mundial teve início. Em determinado momento, né, houve equilíbrio entre natalidade e mortalidade, foi retomado, pois o número relativo de nascimentos diminuiu significativamente, né. Então, nós sabemos, né, que algumas doenças ainda elas terminam, né, em óbitos. Então, o número de mortes elas tendem, né, a ser um pouco constante. E aí, se você diminui o número de nascimentos, aquilo ali tende a se estabilizar, ok? Então, e aí, aqui por fim, né, voltando, ele vai falar: aconteceu com a Europa, América do Norte e no Japão. Ao longo dos últimos séculos, né, essas regiões mais desenvolvidas economicamente já completaram a transição demográfica. Então, aqui também tem uma questão de ter, né, um futuro mais sustentável, né? Sabemos que ter, né, uma quantidade muito alta de habitantes, nem sempre o mundo, né, o planeta, ele vai dar conta, né, de fornecer, né, fornecer alimento, fornecer tudo que a população lá necessita. Ok? E aí realmente vai entrar novamente a questão do dinheiro, né? Óbvio, aqueles lugares onde tiver uma melhor condição eles vão, né, conseguir ter, já outros vão sentir a falta, né, como já acontece atualmente. E aqui por último, né, só para fechar, ele fala que no hemisfério sul, né, em geral as taxas de natalidade e mortalidade estão diminuindo, ainda que em ritmos diferentes. Então aqui, obviamente, vai ter países que são, né, mais desenvolvidos, então eles têm, né, essa transição demográfica, né, para tentar manter, né, sua população ali mais ou menos no mesmo patamar.
Outros, né, aqui Nigéria, Indonésia e a própria Índia, né, são países que têm, né, uma alta taxa de natalidade, então eles estão, né, em ritmos bem diferentes. Mas a ideia, né, é tentar que com todos ali eles se concentrem, né, no mesmo ritmo. A China também, né, é um país que tem a maior população, é, já está nesse processo, então eles já estão diminuindo a sua população, então lá já ocorre, né, de ter uma quantidade menor de filhos. Inclusive o governo ele tende, né, a colocar taxas, né, para quem quer ter mais de 2 filhos, e aí realmente vai ser aquilo que eu falei anteriormente, as pessoas ricas vão ter, né, porque elas vão ter condições, além de criar, vão ter condições de pagar essa taxa, então para elas é tranquilo, ok? Agora vamos aqui passar para os exercícios, acho que pode ficar mais claro. Bom, esse mapinha aqui é bem famoso, né? Esse daqui no livro a gente encontra e tudo mais. Esse daqui vai se tratar de um mapa de anamorfose, que é o que? A ideia aqui é você distorcer o mapa referente ao que você está falando. No caso aqui, a população. Então, a maior população vai ter a maior distorção. Então, o país que tem a maior população ele vai ter a maior distorção. No caso aqui, ó, China e Índia, eles são os países que têm a maior distorção. Se for comparar o tamanho da Índia, em comparação ao tamanho dos Estados Unidos, ao tamanho do Brasil. Então aqui é como? Como se ele quisesse falar assim, ó, se o território da Índia, aquelas quilômetros, né, no território da Índia, fosse proporcional ao número de habitantes, ele teria que ser desse tamanho. E o da China, idem. Então aqui, ó, do Japão. O Japão é um país muito pequeno, é uma ilhazinha. Mas como tem muitos habitantes, você sabe que para ser proporcional, o tamanho do Japão ele teria que ser bem maior, né, em termos de territórios, ok? Então o Brasil ele tem uma característica que ele tem um território bem similar, né, bem próximo. Então o território do Brasil ele é grande e a população também é grande, mas eles estão em conformidade. Ó, Nigéria já há uma distorção, Egito. Então alguns países, né, ocorrem. Indonésia aqui, né, que nem eu falei. Já por outro lado, a gente vai ver alguns países aqui da Europa, né? Já não tem tanto, né? E assim em diante. Então vamos lá. Botou A aqui, né? Mas é A1 mesmo. Quais são os países mais populosos do mundo? Então, de cara, né? Nós já sabemos, até falamos, em quais continentes eles se encontram. Então, isso aí é bem tranquilo. Essa aqui de múltipla escolha, eu não vou falar não, porque se eu comentar, acaba que eu falo a resposta para vocês. Mas é bem tranquilo. Você lê aqui e não vai encontrar dificuldade. E se por acaso vocês tiverem, vocês assistem um vídeo lá de correção, ok? E aqui a faixa de transição demográfica, né? A transição demográfica, aliás, que foi inclusive falada ali, ó. A taxa de natalidade, então as pessoas elas estavam tendo muito filho. Ali pelo século XVIII, início do século XIX, começou a ter um avanço da ciência. Então você começa vacinas, você começa um tratamento precoce. Então as pessoas elas passavam, né, a viver mais. Então a taxa de mortalidade ela caiu, né? Então ali, antigamente o pessoal tinha ali em média 60 anos de expectativa de vida. Então hoje alguns países já chegam a 85, quase 90. Então você vê que a população no geral está se alongando, né? O período de expectativa de vida. E isso aí a tendência é que só aumente, né? Então se hoje está 85, daqui uns anos vai para 88, depois 90 e assim em diante. Então isso aqui seria o que eles considerariam, né, o gráfico ideal, tá ok? Para atualmente. Então vamos lá. Quais fatores influenciam a aceleração do crescimento demográfico na fase 2? Então lá, vai olhar a fase 2 e quais fatores que são. Aí você olha aqui, ó, pela corzinha aqui, olha o que está acontecendo, que está ocasionando o crescimento demográfico. No caso ali, o crescimento vegetativo. Então, o crescimento vegetativo é a diferença entre mortalidade e natalidade. Então, o que aconteceu para o crescimento vegetativo ter aumentado? É bem tranquilo. A B aqui, no caso, é o contrário. Por que ele está desacelerando na fase 3? Então, novamente, olha lá. E a C, estudiosos afirmam que o Brasil está vivenciando a fase 4, na qual ocorre redução das taxas de natalidade e mortalidade. Quais efeitos disso na faixa etária da população? Bom, então aqui, o Brasil provavelmente está entrando aqui mesmo, né, nessa faixa aqui. A ideia aqui, você falar assim, o que você acha que vai acontecer com esse Brasil? Quais vai ser os efeitos? A população ela vai viver mais, vai ter a quantidade de filhos que tinha antigamente. E aí vocês podem comentar mais. Como que vai ser isso
num geral? Normalmente, quando se fala dessa taxa de transição aqui, é, você diminui, né, o número de nascimentos, mas você cria, né, alguns outros problemas, como eu até mencionei ali o Canadá. É interessante lá porque você faz, né, a migração, aquelas pessoas elas trabalham, né, e voltam para os seus países de origem. Mas essas pessoas elas estão trabalhando no Canadá, mas elas estão pagando impostos para o governo canadense. E aí, quando essas pessoas elas tendem, né, a aposentar, elas voltam, né? Nem sempre elas ficam lá, né, ao resto da sua vida. Então, esse governo canadense, ele não cria esses gastos, né, num futuro. Então, normalmente, quem fica ali para aposentar, somente os canadenses mesmo, e um ou outro. E aí, essas pessoas, eles deixam, né, de dar esse gasto para o governo. E, consequentemente, países como aqui o Brasil, no caso, essas pessoas elas estão trabalhando, elas começam a aposentar, alguém tem que pagar aquelas aposentadorias. E aí, se você tem uma taxa de natalidade caindo, consequentemente, você vai ter uma população de adultos um pouco menor, né? E aí essa população de adultos normalmente elas vão ter que acabar pagando mais impostos, né, para compensar o número de idosos, já que a gente tem que retornar, né, que as pessoas hoje elas estão vivendo cada vez mais. Então, se hoje é 65, daqui a pouco é 67, daqui a pouco é 70. Então ali vai ser antes 5 anos ganhando aposentadoria, depois 7 anos, depois 10 anos. Então, isso tudo a gente pode comentar, tá bom? Então, com isso aqui nós fechamos. Qualquer dúvida vocês assistem lá, né, o vídeo de correção e espero que vocês tenham gostado. Do resto, até a próxima semana e tchau, tchau.